Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cristão Literário. A paz em Cristo a todos vocês. Eu me chamo Diego Felipe, Cristão Literário, e o vídeo de hoje é um vídeo no qual eu trarei a vocês uma super, hiper, mega indicação missiológica. Isso mesmo, eu vou lhes indicar um livro que é essencial para que você que está estudando missiologia, seja no seminário, seja individualmente, ou mesmo você trabalha com missões dentro da sua igreja, dentro da sua congregação, essa dica é para você. Muito bem, queridos. Então vamos à nossa dica de hoje. E a dica é Teologia Bíblica de Missões, do George Peters. Eu acho que tá focando, espero que esteja focando, para que vocês possam estar visualizando a capa do livro. É um livro cuja capa é bem interessante, esse design aqui de capa. Não é das mais bonitas, mas é bem interessante. Traz realmente a ideia, né, de resgate, de pescar almas, né, no mundo. E esse globo traz exatamente a ideia do livro, que é trazer a missiologia ou o assunto missões, né, de forma global, para todo mundo, né? O objetivo da mensagem do Evangelho, ou o objetivo da igreja aqui na Terra, é alcançar todo mundo, em toda a sua extensão, em todo o globo terrestre, ou seja, as pessoas em todos os lugares. É uma das melhores obras sobre missiologia dos Estados Unidos da América e também em língua portuguesa, né? Já está à nossa disposição desde 2000, desde o ano 2000. O meu exemplar aqui, ele é a 13ª impressão, que foi feita em 2018, com uma tiragem de 1000 exemplares. E meus queridos amados irmãos, eu vos digo que vocês têm que ler esta obra. Esse é um livro que tem que fazer parte da sua vida, principalmente se você trabalha com missões, se você ama missões, se você quer se aprofundar neste assunto e realizar esta obra com conhecimento, com entendimento, sabendo o que é que você está fazendo, como você deve fazer, você tem que conhecer esse livro. Teologia Bíblica de Missões, de George Peters, é uma obra essencial na bibliografia de qualquer autor que deseja trabalhar o assunto missões ou missiologia. E quem é George Peters? Ele foi, por muitos anos, professor de missões mundiais no Dallas Theological Seminary, e ele é uma referência lá no que diz respeito à educação, lá nos Estados Unidos. E é um autor com diversas outras obras. Aqui no Brasil eu não conheço outras obras do autor, eu só tenho apenas este livro, que é um livro teológico, é um livro muito bem fundamentado, com uma boa base bibliográfica, tá certo? Um livro que não foi feito assim de qualquer maneira, é um livro que, ao ser elaborado, foi respaldado por pesquisa, por uma vasta bibliografia, e já eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Mas antes, eu preciso falar para vocês que essa é uma das obras que eu mais utilizo ao estudar ou pesquisar o assunto missiologia. Ela perde, na minha opinião, e nos meus estudos, ela perde só para esta obra aqui, ó, Missões na Era do Espírito Santo, do John York. Mas vocês podem comparar que a diferença entre uma obra e outra não está só no tamanho, mas no que diz respeito também à envergadura teológica
do George Peters, né, desta obra do George Peters, é um pouco maior do que essa do John V. York, tá ok? É uma obra que está ainda no catálogo da CPAD, tá? Ela foi editada com um total de 448 páginas e é uma obra que está estruturada de uma forma muito similar à obra do John York, que eu não me lembro se eu já comentei desse livro aqui para vocês, Missões na Era do Espírito Santo. Se eu já tiver falado deste livro aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards para que vocês possam dar uma olhada e conhecer melhor esta obra, tá bom? Ela está estruturada de uma forma muito similar à do John York, né? Ela está estruturada em 3 partes. O do John York está dividida em 3 unidades. Então, na parte 1, e aí eu já estou partindo aqui para uma espécie de review aqui para vocês, mas no finalzinho do vídeo vocês vão ver a obra por dentro, vão poder dar aquela espiada, né, aquela analisada mais acurada na obra, tá bom? Então ela está estruturada em 3 partes. Na primeira ela vai falar sobre os fundamentos bíblicos de missões, onde ele vai falar sobre a teologia missionária e Jesus Cristo. Vai falar sobre a teologia missionária e a natureza de Deus. Vai falar sobre a teologia missionária e o Antigo Testamento, e teologia missionária e o Novo Testamento. Isso na parte 1, onde ele vai nos trazer os fundamentos bíblicos de missões. Aí a segunda parte do livro, ele vai falar sobre o delineamento bíblico de missões, onde ele vai falar sobre a tarefa missionária e sobre a igreja e missões. E a terceira parte do livro, ele vai falar sobre os instrumentos e dinâmicas bíblicas de missões, onde ele vai falar sobre esses 2 aspectos, sempre fundamentando na Bíblia, mas trazendo aqui algumas outras referências, tá bom? E ele vai fechar o livro fazendo um resumo, uma síntese de tudo que ele trabalhou ao longo dos capítulos. E no final nós temos 2 sessões, uma de notas, onde ele vai reunir todas as notas de cada capítulo, e outra sessão de bibliografia. E você vai observar que ele utilizou uma vasta bibliografia, tanto de obras como de periódicos, para fundamentar, para elaborar a tese dele aqui apresentada nesta obra. Meus queridos, é um livro de 8 capítulos, né? Estando divididos aí em 3 partes, tá bom? É um livro que eu vou dizer para vocês, traz luz, traz clareza, né? Traz realmente uma fundamentação bíblica, tá bom? Para você trabalhar missões dentro da igreja, dentro da sua classe aí, você que é professor de seminário e está trabalhando no assunto missões. E eu quero ressaltar para vocês aqui a importância desse livro em suas próprias palavras, no que o próprio livro diz a respeito de missões. Olha só, no resumo e conclusão final aqui do livro, ele vai nos dizer o seguinte, ó: como resumo e conclusão, chamo a atenção do leitor novamente para a primazia e a consistência de missões na Bíblia. É algo que ele vai chamar a nossa atenção ao longo de todos os capítulos deste livro. Deus é um Deus de missões. Ele deseja missões. Ele ordena missões. Ele exige missões. Ele tornou missões uma possibilidade através de seu Filho. Ele tornou missões uma realidade ao enviar o Espírito Santo. O cristianismo bíblico e missões estão organicamente interrelacionados. Portanto, missões cristãs têm sua autoridade, seu motivo e propósito na forma do cristianismo revelado na Bíblia, com seus conceitos de Deus como Pai, Cristo como Salvador e Senhor, o Espírito Santo como advogado e o homem como ser criado à imagem de Deus e pela amizade e glória de Deus. Queridos irmãos, é uma obra, como eu disse para vocês, eu posso até estar sendo enfático,
mas uma obra que não pode faltar na sua biblioteca. O CPAD está ganhando aí uma propaganda de graça, mas eu não estou falando isso para promover a editora, nem mesmo o autor, né? Meu objetivo primário aqui é fazer com que você tenha uma ferramenta que possibilite o seu crescimento, né, intelectual, que possibilite a você ter um conhecimento sólido, fundamentado na palavra, a respeito do assunto missiologia, para que você não seja uma pessoa que vai falar de uma coisa ou estar fazendo uma coisa sem norte, sem direção, sem saber o que realmente está falando ou fazendo. Procure estudar, procure aplicar seu coração a entender o que é missões. Qual é a sua missão? Como fazer missões? Qual a importância de missões? Então, para isso, estude a respeito do assunto e eu te indico este livro, que apesar da sua envergadura, ser uma envergadura acadêmica, né, um livro que tem assim um certo teor acadêmico, é feito numa linguagem super acessível. Você vai conseguir absorver, você vai conseguir entender ou acompanhar o raciocínio do autor, aonde ele quer chegar ou nos levar para que possamos compreender de forma bíblica o assunto missões. Ok, gente? Então, essa é uma dica rápida de hoje que eu trouxe aqui para vocês sobre a teologia bíblica de missões. Missões está no coração de Deus e no seu. Então, se estiver no seu também, comece a estudar, comece a aplicar sobre esse assunto, a respeito deste assunto. Amém? E que tal também nos ajudar na nossa missão aqui no YouTube, na plataforma do YouTube? Como? Começando por deixar o teu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, também clica no sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos e nos acompanhar nos nossos próximos vídeos, nos trabalhos que virão, estaremos postando aqui na plataforma. E até lá, querendo Deus, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.